psicóloga Cleonaide. Nos vídeos anteriores, eu falei em 2 vídeos sobre pessoas controladoras. Toda pessoa que tem um perfil controlador, ela tem como foco a si mesmo e o seu desejo. Então, em todo tempo, uma figura controladora vai buscar a todo custo levar as pessoas a ser conduzidas pelas suas orientações. Então, o foco está em si mesmo e nos seus desejos. Também utilizei 2 vídeos para tratar sobre um comportamento passivo, demonstrando com isso que uma figura passiva, ela costuma desejar tanto ser amada, mas tanto ser reconhecida e amada, que passa então, com o passar do tempo, a buscar agradar o tempo todo o outro. Então, de certo modo, deixa de ser quem se é para se adequar ao modo como o outro espera dela. Hoje, o assunto é comportamento assertivo, demonstrando que a figura controladora está no extremo, a figura passiva está em outro extremo, mas esse terceiro elemento é o elemento de desenvolver a habilidade social de ser assertivo. E o que é assertividade? Assertividade é a habilidade social de expor um posicionamento de forma clara, tranquila, objetiva, sem violar o outro que convive com você. Então, ter um comportamento assertivo não é algo que se nasce. A maturidade da vida, ela precisa gerar em cada um de nós a possibilidade de viver e interagir socialmente de maneira assertiva. Quais são as palavras-chave para lembrar da palavra assertiva? O primeiro é o autorrespeito. O autorrespeito é quando você é capaz de olhar para si mesmo com admiração, com amor, com paciência, respeitando o modo como você é, o modo como você pensa, o modo em que você construiu os seus sonhos. Então, assim, é esse autorrespeito, esse amor por si mesmo, que se torna um dos primeiros passos para viver em sociedade de maneira assertiva. Uma outra palavra que resume a assertividade é aprender a se comunicar. Tantas vezes nós estamos corretos em determinadas afirmações, pensamentos e projetos, mas quando esse assunto ele vai para um trabalho em equipe, vai para uma relação afetiva, amorosa, ou quando essa colocação está em relação aos filhos, muitas vezes o modo de falar é um modo inadequado. Então, assim, ser assertivo significa assumir as rédeas da sua própria vida. É você entender um pouco quem você é, aceitar o modo, o toque individual da sua presença no mundo e, de algum modo, dentro desse ambiente social, ensinar as pessoas a respeitar você do modo como você é. Mas para que inicie a segunda etapa de um processo de comunicação, é preciso que, primeiramente, você se aceite e entenda quem você é. Então, a maturidade e a autoestima, ela precisa andar junta numa vida madura. É preciso compreender e amar quem se é e buscar, no percurso histórico da vida, se melhorar como pessoa. O respeito pelas outras pessoas é um ponto-chave na assertividade. O outro ele tem direito de pensar do modo como ele queira pensar. O outro tem direito para tomar decisões. O outro tem direito de ser do modo como ele é. Agora, como é que nós vamos ter essa habilidade social? Aprendendo a negociar. O que significa aprender a negociar? É aprender a ser coerente com aquilo que você de fato acredita.
Não é necessário a cada ambiente que você esteja presente, você se comportar mais ou menos como um camaleão, que precisa se adaptar à cor e se adaptar ao ambiente para ser aceito no ambiente. Nós podemos, apesar de pensar diferente, nós podemos aprender a negociar. Podemos aprender a nos colocar dentro do ambiente com as nossas opiniões, com os nossos projetos, com a maneira como a gente encara a vida e não necessariamente se transformar em alguém parecido com o outro para ser aceito. Então, toda pessoa que começa a desenvolver habilidade na área de assertividade, ela vai aprender a ser mais objetivo nas palavras. Então, quanto mais assertivo, mais é o compromisso em ser objetivo. Quem fala muito, quem fala demais, quem tenta o tempo todo se justificar e se fazer entender no grupo de modo a que todos concordem com você, o que é que vai acontecer? Isso vai se distanciando a cada momento e aquela pessoa vai tendo uma necessidade imensa de estar repetindo e repetindo para ser aceita. Então, ser objetivo significa ser sucinto, organizar as ideias, organizar os pensamentos, ter uma postura em que você é capaz de dizer aquilo que está na sua mente e também no seu coração. É preciso que pessoas extrovertidas, pessoas alegres, elas também precisam aprender a silenciar para ouvir o outro, a silenciar o seu próprio discurso interno para que no momento em que seja necessário falar, as ideias estejam organizadas e a postura na fala, a postura da voz, ela precisa acompanhar com equilíbrio aquilo que você deseja que o outro entenda. Então, uma boa expressão corporal, ela faz parte do processo de comunicação. A expressão corporal, ela diz, sem que você fale, como você se sente, como você pensa e quais são as suas limitações. Então, é preciso estudar e se aperfeiçoar na arte de viver e de interagir socialmente de maneira assertiva. Você imagina que boa parte das pessoas, elas são muito reativas, sabe? Elas estão o tempo todo reagindo. É comum, inclusive, quem tem um perfil reativo, eles falam assim: eu trato os outros como eu sou tratado. Eu dou para essa pessoa o que ela merece. Bem, no ato em que o outro tem o controle do seu comportamento, você não está sendo assertiva. Porque a assertividade nada mais é do que você manter a sua integridade, manter a si mesmo, enquanto o outro está tendo a liberdade de se tornar quem ele é. Então, ser reativo é um prejuízo para as relações sociais. É comum que uma pessoa reativa, ela haja assim de maneira abrupta, agressiva, não para pensar, e quando ela pensa que não, ao invés de se fazer entender, ela distancia completamente o outro da capacidade de entender o que você deseja, o que você pensa e por onde você está andando naquele raciocínio. Pessoas reativas, então, falam abundantemente porque não teve o tempo suficiente de organizar o pensamento. Então, todas as vezes que ainda não estivermos prontos para falar de maneira objetiva e clara, é preciso silenciar. Quando você ouve o outro, quando você se disponibiliza a fazer silêncio interno e também o silêncio para o outro, isso lhe dá uma capacidade para organizar de maneira clara aquilo que você deseja e aquele caminho que você espera da outra pessoa. O hábito de estar o tempo todo se vitimizando
é um processo que não tem a ver com a assertividade. Porque se eu digo o tempo todo, ou se eu estou o tempo todo buscando justiça, o tempo todo dizendo que as pessoas não me entendem, que eu falo, o outro não me ouve, que eu, na realidade, todos nós precisamos desenvolver a habilidade, a capacidade de você ser assertivo. Na próxima semana, nós estaremos trabalhando ainda nesse tema. Como se comportar de maneira assertiva. Eu aguardo você. Um grande abraço, então.